Vamos lá. Vamos lá. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Conversa Livre. E hoje o nosso convidado é o Comandante Braga. Ele está com a gente aqui na nossa tela. O Comandante Braga, que trabalhou por muitos anos aí, trabalha há muitos anos na GCM, né, na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. E também tem o meu amigo Renato Santos, que vai me ajudar aqui a conduzir essa conversa com o comandante. Primeiramente, comandante, obrigado por ter aceitado o meu convite. Boa noite, seja bem-vindo aqui no canal. Obrigado, boa noite a você aí, o Castilho, o Renan, e a todos que vão assistir e vão assistir também posteriormente. Maravilha. Renato, boa noite, obrigado aí por ter aceitado o meu convite também. Boa noite, Washington. Eu que agradeço. Comandante, vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho do início da sua carreira na GCM, né? Você vem de uma família de militares ou você, na sua adolescência, você já se interessava em ingressar na área militar? Não, a Guarda Civil, quando eu entrei, na verdade, da minha família, só o meu avô que era militar, mas ele foi militar na Alemanha, né, no Exército. E eu entrei porque gostava da Guarda Civil quando foi criada. E na época, você é novo, você gosta, mas você não conhece profundamente, e depois, com o passar dos anos, né? Aí eu ingressei naquela época, em 87. Foi nessa... Assim, os tempos eram muito diferentes do que são hoje, né? Muito diferente. A gente não tinha, assim, uma violência tão estampada como tem hoje, né? Como é que ela, naquela época, trabalhar? Era mais tranquilo ou tinha que ficar também, comandante? Então, veja só, daqui de 87 para cá, de 30 anos para cá, muitas coisas melhoraram e muitas pioraram. Então, anteriormente, eu via que a polícia como um todo, né, era mais respeitada pela população, era uma questão diferente, a criminalidade era bem menor, né, não existia a principal facção criminosa que tem no estado de São Paulo hoje, que surgiu em 96, mais ou menos, né, então naquela época não tinha, e foi piorando. E também surgiu nesse caminho aí, apareceu também o que a gente está hoje, que é a rede social, a internet, celular. Hoje todo mundo tem condição de filmar tudo, mostrar tudo, então mudou muito. Mas num conceito geral, eu diria que no Brasil a segurança piorou. Eu queria também falar um pouquinho, comandante, sobre a tua carreira. Você chegou a fazer cursos de táticas, né, policiais fundamentais e progressivas contemporâneas nos Estados Unidos, né? Você fez curso até na SWAT, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência, comandante, e o que eles ensinam lá, né, nesses cursos. Veja só, eu ingressei na Guarda em 87, fiz todos os cursos da carreira de guarda, de inspetor, sou formado em Direito, mestre em Políticas Públicas e tive a oportunidade de fazer, na verdade, 6 cursos nos Estados Unidos. Eu fiz 3 cursos na SWAT da Flórida, na SWAT da Pensilvânia e também em Miami. E nesses cursos, você aprende como que é a polícia lá, né? Eu fiz um curso de administração policial, o modelo deles é diferente do nosso aqui do Brasil. E nos cursos da SWAT, você aprende como é um grupo especializado e de pronta resposta para atender ocorrências de alto risco. Entendi. Renato, quer fazer uma pergunta? Fica à vontade aí. Claro, quero sim.
Comandante, desses ensinamentos que você teve lá nos Estados Unidos, por exemplo, esse curso da SWAT, daria para aplicar esse modelo aqui no Brasil? Então, veja só, o modelo de polícia que tem nos Estados Unidos, ele é totalmente aplicável aqui. Só tem que mudar a legislação, tem que mudar a Constituição, mas ele é aplicável. Qual que é a grande diferença? Nos Estados Unidos, a polícia ela é municipal, civil, de ciclo completo. O que é ciclo completo? Não tem duas polícias igual tem aqui. Tem a polícia militar e a polícia civil. Cada um faz uma parte do sistema. Não, lá a mesma polícia faz tudo. Todo o ciclo. A investigação e a parte ostensiva. E ela é civil. Ela tem hierarquia, disciplina, mas ela é civil. E ela é essencialmente municipal. Existe polícia estadual? Sim. Polícia estadual, que é das estradas. Mas a polícia, a normal lá, ela é municipal de ciclo completo. E é um modelo, inclusive, que eu defendo aqui para o Brasil. Só que tem que mudar a Constituição, tem que mudar as leis. Mas é um modelo plenamente viável. Não fica com essa divisão que tem das polícias. E esse modelo que tem de polícia militar estadual aqui no Brasil, ele é um modelo ultrapassado no mundo inteiro. É um modelo de forte hierarquia, disciplina e militar. E o militar, ele é para cuidar da guerra. Segurança pública tem que ser civil. Entendi. As táticas que são usadas são, como você acabou de abordar, comandante, são táticas de guerra, né? Por exemplo, se surgir uma situação de confronto, de confusão em qualquer lugar, a polícia está autorizada a usar essas táticas. Lá assim, ó, essas táticas especiais da SWAT, SWAT o que é? Não é uma polícia, como as pessoas falam, é um grupo especial de táticas e armas especiais. Então, para que é? Para ocorrências fora da normalidade. Então, praticamente todos os municípios têm a sua, os que não têm, tem municípios vizinhos que colaboram, mas eles são para intervenções de alto risco, né? Sequestro, um roubo, como tem acontecido aqui no Brasil, o pessoal isola uma cidade para roubar um banco, nesses tipos de situação que ela é acionada, e daí tem regras próprias, treinamento próprio, e armas muito melhores do que o policiamento normal. Né? Entendi. E por que você acha que essas táticas, você acabou de comentar também, comandante, que por causa da Constituição, essas coisas, qual que é a maior dificuldade, né, que a polícia enfrenta de evitar ter uma ação, né, contra algum tipo de situação, né, que pode fugir ao extremo, né, e que a Constituição defende, né, as pessoas como um todo da não agressividade da polícia, mas tem em casos que não tem como, né, como, por exemplo, no caso de protesto, por exemplo, as pessoas começarem a quebrar as coisas, a partir para cima da polícia, e aí como tem que agir, né? Essa questão dos protestos aí é mais ou menos, bem parecido com o daqui. A diferença é que quando um policial ele dá uma ordem de parada para qualquer pessoa, e todo mundo sabe, a pessoa tem que parar. Se não parar, o policial está autorizado a atirar. Então, é simples, porque se a pessoa sabe, não é igual aqui que o policial dá uma ordem de parada e a pessoa não para, ela reage. Lá não. Deu a ordem de parada, não parou, o cidadão sabe que a polícia está autorizada a usar a arma. Então, se você parar, você não vai sofrer nada. Se você não parar, você vai poder tomar um tiro da polícia para te mobilizar ou até levar à morte. Então tem essa grande diferença daqui para lá. Outra coisa que lá as leis são mais rigorosas e rápidas. Então você pega e leva a pessoa diretamente para o juiz quando você prende.
Você não leva na delegacia, faz um inquérito, um processo, não. Você já leva no juiz, e em muitos casos, o juiz julga imediatamente. No dia ou no dia seguinte. Já julga e já decide. E uma boa parte dos casos lá também dos Estados Unidos, que são os casos mais leves, que você leva direto para o juiz, tem fiança. Então você paga imediatamente a fiança para não ficar preso. Mas isso não demora, isso é imediato, não é aqui que demora anos. É um processo bem rápido, então, né? Super rápido, é na hora. Por exemplo, o estado da Flórida, ele diminuiu, se eu não me engano, ele conseguiu recuperar quase 80% dos usuários de droga. Então, mas como é que funcionou isso aí? Fez milagre? Não, não tem nada de milagre. O policial pegou uma pessoa usando droga. Daí, ele vai lá, leva direto para o juiz. Daí o juiz fala, é o seguinte, ou você vai ser internado numa clínica que o Estado dá para se tratar, vai ficar 1 ano e meio e supervisionado depois, ou então você vai para a cadeia, vai ficar 1 ano e meio. Qual que é a sua opção? Daí a pessoa decide na hora, ou vai para a cadeia ou vai para a clínica. É lógico que a maioria decide ir para a clínica. E daí é tratado obrigatoriamente e se recupera. E por que aqui, na sua opinião, comandante, por que aqui a gente não pode tentar colocar isso aqui no país? Não, porque aqui tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei. E aqui é todo mundo muito cheio de mimimi, que não pode, e por isso que nada funciona. É isso que acontece. Falando da SWAT, por exemplo, a SWAT está lá um refém. Então, existe uma regra lá, que é o seguinte, chegou a SWAT, o bandido lá está com o refém. E o bandido sabe disso. Olha, negociou, vai se entregar? Não, não vai. Daquele momento em diante, vai contar de 8 a 10 minutos. Se ele não se entregar, daquele momento para frente, a polícia está autorizada a atirar. O atirador de elite, qualquer um, atirar. E o bandido sabe disso, que ele está sujeito. Então, a probabilidade dele se entregar é muito maior. Então, a diferença é que existe a regra, existe o direito e existe o dever. Da mesma forma, um outro exemplo que eu vi lá, na Flórida também. Motociclista lá, eu vi sem capacete. E daí eu perguntei, policial, mas não usa capacete? Ele falou, não, aqui é o seguinte, usar o capacete é livre, o motociclista que escolhe se ele vai usar ou não. Só tem um detalhe, se ele sofrer um acidente e machucar a cabeça, a conta do hospital ele paga inteira. Então, o governo não paga. Joga responsabilidade. Tem direito e tem responsabilidade. Direito e responsabilidade. Entendi. Ele assumiu. O cara assume, né? Para ele a responsabilidade se acontecer alguma coisa. Exato, é isso que tem que ter aqui, direito e responsabilidade. Então aqui é os opostos, ou que é muito dever ou muito direito, e daí não consegue conciliar. Esse que é o detalhe. Acaba não tendo nenhum e nem outro, e nem outro. Toda aqui. Exatamente. Exatamente. Tem algumas perguntas aqui, comandante, do pessoal que está acompanhando a gente. O João Besouro, comandante, as diligências são iguais tanto aqui quanto na Flórida? Não, é diferente, completamente diferente. Não tem, são bem diferentes lá e aqui, é diferente. Tem uma outra aqui, ó, Helena Pombal, comandante, o Exército pode tomar medidas para conter a Covid-19? O Exército, bom, vou falar aqui no Brasil. O Exército pode ser usado, sim, para colaborar na prevenção, né? Que a prevenção é uma medida de controle. Como é uma prevenção? Uma orientação, nas fronteiras, por exemplo. Então, tem maneiras de utilizar essa questão aí. Beleza. Ó, Lenilson Xavier Góes, comandante apoia a vacina?
Ó, eu vou ser bem sincero, eu apoio qualquer vacina, e aí que tá, o povo tem que parar de hipocrisia com esse negócio de vacina, parar de ser palhaço, marionete. Por quê? Eu tenho 53 anos, eu tomei todas as vacinas que são obrigatórias até hoje. Você sabe quantas vacinas eu vi o fabricante, a marca de onde veio até hoje? Nenhuma. Ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém sabe de onde vem. Outra coisa, tem vacina que dá efeito colateral? Tem. Tem vacina que dá dor, tem vacina que dá febre. Então, a vacina vai dar efeito colateral. Mas é óbvio que vai dar, em algumas pessoas vai dar. Só que, custo-benefício, a vacina é muito melhor do que não tomar. Então, eu sou a favor da vacina e de qualquer uma. Por quê? Se a pessoa não tomar a vacina, aí, ó, eu até falei outro dia, vamos aplicar a regra que eu falei agora. A pessoa não quer tomar a vacina, tem o direito de não tomar. Pegou corona, vai pagar a conta do hospital. É simples. Porque você falou, joga a responsabilidade do direito que a pessoa acha que tem, né? Exatamente. Então a vacina é a solução para acabar com a pandemia. E não é no Brasil, no mundo inteiro. Entendi. Outros países já começaram a vacinação, já estão na segunda dose e a gente ainda está... a gente está atrasado. A gente está muito atrasado por causa dessa questão que fica. Pode vacina, não pode vacina, vai vacina, não vai, ó. O que acontece? Essa bagunça gerou um atraso que nós estamos sofrendo, o Brasil inteiro está sofrendo. É verdade. O Jaime Martins está perguntando com relação às abordagens ao cidadão comum, independente da raça ou religião. E ele quer saber, comandante, se não tem sido um pouco atrapalhada as abordagens da polícia nesse formato atual. Do exagero, da turbulência, né? Foi o que você falou, né? A polícia age da forma como tem que agir dentro de uma regra estabelecida. Respeita aquela. Partiu dali, aí tem que agir, não tem jeito, né, comandante? Olha só, essa questão que ele está falando aí da abordagem, qualquer ela que seja, qualquer ação, ela tem que ser independente e tem que cumprir um princípio que está na Constituição, que é o princípio da impessoalidade. Então, ela independe se a pessoa é negra, se ela é branca, da religião, tudo. E daí o policial, se ele cometer uma irregularidade, essa irregularidade também não tem que ser pessoal. Se foi um negro, um branco, cometeu irregularidade, seja qualquer uma, ele tem que pagar por aquela irregularidade. Porque senão está se criando hoje uma inimizade entre as pessoas. E na polícia, em geral, eu não tenho um número específico, mas eu acredito que, se não for a maior parte, ou mais da metade dos policiais, são negros. Então não tem que ter essa questão de cor, religião, nada. Errou, tem que pagar pelo erro. Independente disso daí. Fala, Renato. Não, eu estava mexendo no som aqui, organizando. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui, então. Sobre essa parte dos pancadões, comandante. O que você acharia que seria efetivo para poder para poder acabar com os pancadões, para diminuir ao máximo, para o pessoal que mora nessas regiões que tem desemprego? Eu não entendi o final, Renato. Oi, voltando só no final, o que seria efetivo para acabar com os pancadões? Bom, vamos lá. A maioria dos pancadões que a gente vê são pancadões irregulares, aonde, fora a questão da perturbação do sossego que acontece, que é crime, está na lei, tem o tráfico de drogas intenso, a prostituição, bebida alcoólica, quer dizer, tem tudo de irregular que é possível.
Esse pancadão, ele tem algumas formas para acabar. Primeiro, é não ser hipócrita, porque o pancadão, na maioria deles, não tem nada de cultura. A gente vê aí claramente que são irregulares completamente. Então, prevenir. Quando souber antecipadamente, a polícia está antes para não deixar iniciar. Essa é uma forma de não deixar ocorrer o pancadão. Não deixar iniciar a organização, né? Exatamente, não deixa. A outra forma, até um caso de sucesso que estava tendo, que era em Diadema, que era o carro Tempestade, que até a gente propôs de criar mais, que era um carro que jogava água e acabava com o pancadão, porque ninguém quer ser molhado. E os aparelhos também não. Inclusive, a prefeitura de Diadema, né, comandante? Diadema. E daí agora, o que acontece? O novo secretário que assumiu lá, de forma hipócrita, está acabando com isso. Quer dizer, ele vai deixar os pancadões que estavam controlados, vai aumentar de novo. E daí, o que acontece? Vai acabar. Nós não podemos fazer, e é isso que é muito ruim no Brasil. As instituições policiais, seja municipal, estadual, federal, ela não pode estar sujeito à ideologia partidária de cada governo. Daí, há 4 anos, muda tudo. Então, 4 anos combate o pancadão. Daí mudou o governo, daí 4 anos vai deixar o pancadão. Não pode. Pancadão é irregular, independente do governo, a polícia tem que combater. Então é isso que acontece aqui. Cada um que entra muda conforme a sua política partidária. Quer dizer, primeiro que é uma falta de respeito. Daí estão lá querendo acabar com o carro Tempestade, porque é a política dele. Isso não pode acontecer. Então, isso não acontece nos Estados Unidos. A polícia, ela tem lá a sua questão institucional, independente do governo, ela não muda a atuação. Ela pode melhorar, se aperfeiçoar, você entendeu? Até se adequar, mas não muda. Ela fazia isso até hoje. Não, agora a partir de amanhã ela não vai fazer mais. Não vai mudar. Isso não pode. É isso que atrapalha a segurança pública do país como um todo. A cada 4 anos muda a forma. Não pode. Isso não pode acontecer. Entendi. Vamos falar um pouco, o comandante, da Cracolândia, que é um dos maiores cânceres, né, do estado de São Paulo, que, aliás, há mais de 20 anos aí, vem não só prejudicando moradores, comerciantes lá em volta, né, que tem comércio e não consegue trabalhar porque corre risco de ser assaltado, aquela coisa toda. Como é que esse tipo de problema pode ser resolvido, comandante? Porque eu li uma matéria lá em Manhattan, nos Estados Unidos, e isso foi resolvido. E como é que eles resolveram isso? Prendendo as pessoas que consumiam e iam direto prender as pessoas que vendiam. Mas o que acontecia nesse meio tempo que você acabou de salientar, tipo, aí agora há pouco? Prendia um cara lá com, sei lá, com uma quantidade de droga, levava ele direto para o tribunal para ser julgado e o cara escolhia se ele queria ser preso ou pagar fiança ou se tratar, né? Você acha que esse tipo de prática pode ser aplicado aqui em São Paulo? Então, olha só, essa pergunta aí é assim, ó. Eu fiz alguns vídeos na Cracolândia para mostrar a realidade que estão com mais de 10 milhões de visualizações. Por quê? Porque as pessoas não conhecem, não tinham visto como era. Então, até hoje ainda é acessado porque estão vendo como é. Daí você fala assim, a Cracolândia tem solução? Claro que tem, porque já existiu Cracolândia em Nova York, em Manhattan, na Alemanha, e acabaram com a Cracolândia. Daí se você for estudar esses lugares, você vai ver que foram medidas mais ou menos parecidas. Quando eu fiz esse vídeo, eu fiz uma proposta de como acabar com a Cracolândia. Que o vídeo, até algumas pessoas criticaram, poucas, mas a solução, eu não vi nenhuma crítica. Por quê? Porque ela é viável. Só que ela tem um detalhe, e aqui é o grande erro que os nossos gestores cometem. São 5 passos para acabar, mas tem que ser 5 simultâneos. Não pode fazer só 1, ou 2, ou 3, ou 4.
tem que fazer os 5 simultaneamente para acabar com a Cracolândia. Daí dá para acabar. Se não fizer, não vai acabar. Eu vou até falar quais são aqui. Mas a Cracolândia de São Paulo hoje, ela virou um emblema de crime, de impunidade, de tudo de errado. É um emblema negativo para o Estado, para a cidade e para o país. E daí dá para acabar? Dá para acabar. Então eu vou falar aqui, ó, como é que acaba com a Cracolândia. Os 5 passos têm que ser simultâneos. Então o que é? Prisão dos grandes traficantes, a internação compulsória dos usuários, internação médica, está na lei, a lei permite, foi alterada no final de 2019, a lei federal pode ser feita, a reurbanização e revitalização da área, descentralização dos equipamentos e serviços e a zeladoria, que é a limpeza local. Se você fizer essas 5 medidas simultâneas, você acaba com a Cracolândia de São Paulo. Só que não adianta você fazer uma, outra, não vai acabar. Ou são as 5 juntas, ou então não adianta, porque algumas dessas medidas já são feitas lá. Mas não são feitas as 5 de forma simultânea. Se fizer, eu garanto que acaba. Porque das últimas vezes, né, comandante, acho que foi até quando o João Dória era prefeito, se não me engano, que ele saiu, Isso. que teve aquela ação fracassada, né, porque não deu certo. Porque, aliás, entra e sai governo, né, eles fazem a mesma coisa, né, agem da mesma forma, mas não resolvem o problema, saem de lá e volta tudo de novo. Né, foi o que você comentou agora, né? Aquela ação tem um detalhe importante, viu, Castilho? Nós temos que ser, todos nós, brasileiros sem hipocrisia. Então, aquela ação do Dória, naquela época, por que ela não deu certo? Eu vou falar tecnicamente. Porque ele entrou com uma ação pedindo a internação compulsória dos usuários, que é uma das medidas que tem que ter. E o judiciário negou. Então, não adianta que qualquer coisa que fizesse iria fracassar. Essa lei da internação compulsória, ela foi modificada em 2019. Então, hoje é permitida a internação compulsória médica. Só que ninguém tem coragem de fazer. Mas ela está prevista na lei. Então, porque lá teve a reurbanização, está sendo feito lá prédio, você pode ver que tem prédio novo lá, tudo. Zeladoria, que é a limpeza, às vezes eles fazem bem feito, às vezes ruim. Lá não pode ter lixo nenhum, porque o usuário desfaz todo o lixo que fica na rua, deixa aquele lixo tudo jogado para retirar algumas coisas que ele vende e troca por droga. Então lá não pode ter lixo nenhum na rua. Também não é feito. Aquela ação que foi feita foi, vamos dizer assim, prisão dos grandes traficantes. Então, se você for ver, foi uma ação isolada. Se você tem que fazer as 5 ações simultâneas. Entendi. Senão, não vai acabar. Entendi. Pode perguntar, Renato. Tá. E outra coisa, a gente estava vendo essa última ação que teve, que os policiais foram... Teve uma ação policial lá e acabou espalhando, e eles acabaram assaltando, saqueando as pessoas que estavam nas ruas. Nesse caso, assim, então, seguindo esses 5 passos assim, já evitaria acontecer outros problemas desses, que eles ficam se espalhando. Já evitaria. E aquela ação lá, quando tem a virada do fluxo, ela acontece, é que aquela foi filmada. Que muitas coisas acontecem, só que só vem à tona quando é filmada. Aquela é filmada. Foi filmada e mostrou o que acontece. E os usuários lá, quem quiser só ir lá ver. Não adianta falar que não são agressivos, porque são agressivos. Vai lá você e tenta entrar no meio deles. Não vão deixar, vão ser agressivos, vão ser hostis. Agora, ele pode entrar no seu meio que você está. E você não pode ser hostil nem agressivo. Então, você está vendo que a balança está descompensada? Tem que pôr um pouco de responsabilidade na ação deles também. Exatamente. A ação tem que estar equilibrada.
Então, ele é usuário. Porque ele é usuário, ele pode fazer aquilo no carro? Não, não pode. Aquilo ali não pode. Se ele é usuário, ele é usuário. Daí vai falar assim, mas ele não tem controle sobre ele. Tudo bem. Se ele não tem controle sobre ele, o que tem que fazer? Ser internado. E daí fica algumas pessoas hipócritas, burocratas, querendo defender o indefensável. Então é assim, você vai no hospital. Você vai no hospital, você está com dor na barriga. Daí você chega lá, o médico fala, você está com apendicite, eu vou te internar compulsoriamente. Daí você fala, não, eu não vou. O médico fala, eu vou e te interna e te opera. Não tem como você não ser internado. Você vai ser internado e operado. Você é uma pessoa normal. Agora o usuário está doente. Não pode ser internado? Tá vendo como é descompensado? Então tem pessoas que ganham com a miséria dos outros. Ganham politicamente, ganham financeiramente, quer dizer, de todas as formas, ganham com a miséria dos outros. Não adianta falar, a pessoa está sem as suas faculdades mentais completas, ela não decide por si só. Quem decide é a droga, então ela tem que ser internada para tratar, não tem outra forma. Entendi. Concordo. Vamos para a pergunta da galera que está acompanhando a gente, comandante. O Regis Babenco está perguntando, quem tem que iniciar as ações na Cracolândia? O governo federal, estadual ou o municipal? Geralmente sempre fica, joga essa responsabilidade, vai subindo, né? Não é da prefeitura, é do governo do estado. O governo do estado joga para a prefeitura. Aí tem aquela, sabe? Aquela escada, né? Ou sobe ou desce, mas ninguém assume nada. De quem que é a responsabilidade? Do governo do estado? Então vamos lá. Aqui, ó. Ou do governo federal? Vamos pelos 5 passos. Prisão dos grandes traficantes. Seria parte do estado e parte do governo federal. Tá? Internação compulsória do município e do estado. Reurbanização e revitalização da área do município. Descentralização dos equipamentos do município. Limpeza do município. Então lá tem parte que é de um e de outro, mas daí fica esse empurra para ninguém resolver nada. E quem sofre? Dá para fazer a população. Essa comandante? Claro que dá. Mas tem que ter um gestor que tem que ter vontade política de fazer, né? É claro que dá. Porque se pudesse ser feito isso, todo mundo se juntava, resolvia o problema, ninguém ficava jogando para ninguém. A verdade é essa. Exato, porque quem está sofrendo aqui é a população. Então é lógico que dá para resolver. E se cada um fizer a sua parte, é claro que dá. E não é nada de... é um negócio impossível. Não é impossível. Na Alemanha, em Amsterdã, tinha uma Cracolândia muito grande, e lá fizeram algumas medidas e acabaram. Inclusive, lá o usuário de droga, no tratamento dele, se ele quisesse usar droga, tinha que ter prescrição médica. O médico que ia aplicar uma dose para ele ir diminuindo até ficar normal. Então, dá para acabar? Dá para acabar. É só querer, mas será que querem? Eu acho que não querem. Tá difícil, né? Ó, a Laís Viviane está perguntando se os direitos humanos realmente só se aplicam a bandidos. Na sua opinião, comandante? Então, aqui no Brasil, esse conceito de direitos humanos ele está completamente deturpado. Porque os direitos humanos já fala para quem que é? Humanos, todos são seres humanos. Só que os direitos humanos, aqui, eles só defendem o bandido. Não defende a polícia, não defende o cidadão de bem. Então, se uma pessoa entrar na sua casa, matar a sua família, estuprar, arrebentar, pôr fogo, ninguém dos direitos humanos vai lá para defender sua família, que teve ferido os seus direitos humanos. Agora, quando é o inverso, imediatamente eles entram em ação. Por quê? Porque a mídia dá visibilidade para eles, faz propaganda para eles. Então, é isso daí. Direitos humanos são para humanos. E nós temos bandidos que, pelo que fazem, não são seres humanos. Então, direitos humanos é para todo mundo que é humano. Mas só que aqui esse conceito ele foi um pouco deturpado. Distorcido. Muito distorcido.
E como que foi a experiência? O que você chegou a ver quando você foi lá na Cracolândia com o Arthur? Né? Você comentou aí que o vídeo já chegou aí a mais de 10 milhões. O vídeo é muito interessante porque mostra realmente a realidade das pessoas que moram lá dentro, né? Que fazem daquele lugar uma moradia. Né? Isso. Como é que foi essa experiência, comandante, de entrar lá dentro e ver um cenário tão feio, né? Tão horrível, né? Parecia uma cidade deserta, The Walking Dead, sabe? Pessoas assim, sabe? Parecendo zumbi. Então, na verdade, eu já conheço aquilo, porque quando eu fui comandante-geral, eu fiz algumas operações lá no combate aos grandes traficantes, prendemos droga, bastante droga lá, sem ter nenhum problema. Uma operação planejada, organizada, todas de sucesso. E eu sempre olhava lá, então eu já conhecia aquela realidade. Porque as pessoas, uma coisa que é muito comum no nosso país, e é péssimo, é assim, ó. Para mim falar da Cracolândia, eu tenho que conhecer a Cracolândia. Mas conhecer não é de livro, né? Eu tenho que ir lá ver como é que é o problema. Para poder falar. Exatamente. E hoje em dia, uma das outras que atrapalha muito a segurança pública é que todo mundo é especialista em segurança. Mas é especialista de gabinete, de mesa. Por quê? Porque ele nunca foi ver como é a rua, ele nunca prendeu ninguém, ele nunca fez nenhuma ação policial, ele nunca foi na Cracolândia lá no meio para fazer um vídeo daquele igual nós fizemos, igual eu fiz. Você entendeu? Nunca enfrentou uma virada do fluxo lá como nós mostramos também. Então, a pessoa para falar, ela tem que conhecer. Falar, eu estudo segurança no papel, tudo é muito bonito e muito fácil de falar. Eu sempre falo que falar, até o papagaio, se a gente pôr aqui, ele vai falar. Mas eu quero ir lá no local, ver como é que é. Então, quem fala de segurança pública tem que ter experiência. O que é experiência? Tem que ter ido no local. Então, vamos falar dos Estados Unidos. Você não conhece nenhum general lá, um comandante, que não tem experiência na polícia ou nas Forças Armadas. Um grande combatente lá das Forças Armadas, ele foi na guerra, ele conheceu, ele sabe como é que é. Então, não adianta as pessoas quererem falar do que não sabe. Um médico, para ele falar de medicina, ele tem experiência daquilo. Ele viveu aquilo. Agora, na segurança, não. A pessoa, ela se julga especialista em segurança, é especialista de papel. Em segurança, não dá para ser especialista de papel. Por quê? Porque o ser humano, ele é imprevisível. Então, você tem que ter a experiência prática do que acontece no local. Porque você vai fazer muito bonito no papel, mas só que na prática não vai acontecer, porque não é daquela forma que acontece. Não existe nenhuma ocorrência igual a outra. Cada uma tem a sua característica. E isso, a pessoa que é especialista em segurança tem que conhecer. Eu fiz o curso da SWAT. Lá não tem nenhum professor que não seja experiente e especialista naquele assunto. Não tem ninguém lá de gabinete, de papel. Todos realmente conhecem. São pessoas qualificadas que vivenciaram aquilo, né? Exatamente. Que vivenciaram aquela função e conhecem como deve ser feito. Entendi. Na verdade, é assim, ó, o rumo que deve ser dado. Como deve ser conduzido aquela missão. Entendi. Comandante, você se candidatou nas últimas eleições a vereador de São Paulo. Uma das suas propostas, né, se você tivesse sido eleito, seria essa solução, no caso da Cracolândia também, para você tentar acabar com aquilo? Isso, porque como vereador, como deputado, com um cargo desse, você teria condições de cobrar os responsáveis, os poderes responsáveis pela execução desse serviço. E com uma diferença, viu, de muitos que falam que vai acabar. Se eu
um dia eu exercer um cargo desse, um cargo eletivo, e for cobrar uma medida, é aí que eu vou deixar gravado aqui a diferença. Eu não vou exigir uma medida de gabinete, não. Eu vou lá na Cracolândia e vou falar, ó, aqui tem que fazer isso. Vou mostrar o problema e como fazer. E daí a autoridade vai ter que resolver. Porque tem muito estudioso de gabinete que fala como vai fazer e tal, mas só que não faz. Essa é a grande diferença. Então, dá para acabar? Dá. E se a pessoa quiser, eu vou lá junto com ela para mostrar como faz. No local. Não é no gabinete, não. De forma efetiva. Dando ar-condicionado, comandante? Agora, a gente sabe que... Vamos partir também agora para o lado dos policiais, da relação dos policiais com o Estado. A gente sabe que a profissão de policial é uma profissão muito estressante, né? E deixa muitos policiais até doentes, né? Com depressão, né? Com policiais que tomaram um tiro, estão na cadeira de rodas. Existe algum tipo de programa que o Estado, né, dá auxílio para esses policiais, comandante? Por exemplo, se o policial sofreu, tomou um tiro e ficou na cadeira de rodas, o Estado vai dar auxílio? Se o policial, de tanto trabalhar, ficou estressado, está com depressão, o Estado vai oferecer para ele um tratamento? Como é que funciona isso? Olha, hoje a polícia, em geral, todas elas, é muito desvalorizada no Brasil. No geral, muito desvalorizada. É muito exigido e muito desvalorizada. Por quê? A polícia, ela é a última fronteira entre a barbárie e a normalidade. Então, se você estiver na sua casa estiver sendo arrombada, o ladrão entrando, quando todo mundo vai estar fugindo, você vai ligar para quem ir lá enfrentar o ladrão? Para a polícia. Então, a polícia tem que ser valorizada. E valorizada de várias formas. Essas condições aí que você está falando, tem muito pouco. Muito pouca assistência para o policial. O treinamento também é muito pouco. Tudo aqui é muito pouco. Um exemplo disso, nos Estados Unidos, você vai numa loja, isso aconteceu comigo, numa cidade na Flórida, perto de Orlando. Nós fomos numa loja, fui com um policial, numa loja que vendia capacete de moto, produto de moto, motocross, moto normal e tal. Daí eu queria comprar uma câmera GoPro. Daí o policial falou assim para mim, você apresenta a sua identidade e você vai ter 10% de desconto aqui no produto. Falei, mas eu nem sou daqui, sou do Brasil. Não interessa, a polícia aqui é reconhecida em qualquer lugar, de qualquer lugar. Tudo bem, eu fui lá, comprei o que eu queria, cheguei no caixa, falei, sou policial, tá aqui minha identidade. 10% de desconto. Olha. Quer dizer, respeitam a polícia. E isso é valorização. Daí o salário é melhor, tudo é melhor. Aqui é tudo muito ruim. É muito exigido e muito ruim. Por isso que tem policial estressado. Pode falar, comandante, desculpa. Não, pode concluir. Por isso que tem o policial estressado por causa dessas condições. E daí esse policial estressado, ele vai atender quem? A população. Outro dia eu até publiquei um vídeo no meu Facebook, nas minhas redes sociais, que é Comandante Braga Oficial, de um policial militar ameaçando o outro lá na 25 de março com uma arma. Daí todo mundo achou um absurdo. Realmente é um absurdo. Daí prenderam o policial, provavelmente vai ser expulso. Vai adiantar? Não vai, porque outro vai fazer a mesma coisa. Que aquele estresse que aquele policial não foi resolvido. Então, vai tirar aquele, vai entrar outro que vai fazer aquilo. Tem que resolver o que causou aquilo.
E o que causou é que a gente tem aqui a desvalorização da polícia como um todo, né, no geral. Entendi. Pode fazer a pergunta, Renato. Fora que tem uma parte da população também que hostiliza, né, o próprio policial, assim, isso eu estava reparando, às vezes eu vejo até em reportagem mesmo, que muitas vezes, assim, o foco é sempre na reação da polícia e não naquilo que Isso, eles hostilizam e eles mostram somente a reação, mas não o porquê que ele teve aquela reação. Então tem todo um desenrolar anterior àquilo, mas ele foca muito na reação. Isso é ruim porque isso cria uma situação de descontrole daquelas pessoas que querem cometer crime em relação à polícia, porque o policial passa a não poder agir naqueles casos. E daí a gente vê o que está acontecendo hoje. Mas, na sua opinião, comandante, existe, em alguns casos, exagero de alguns policiais, na sua opinião, ou não? Existe, claro que existe. Existe excesso, existe exagero, existe falhas, e mesmo, contudo, elas vão continuar existindo, só que em menor número, e quando existir uma falha, esses policiais têm que pagar pela falha. Pagar severamente. Mas tem que analisar todo o caso, o contexto, mas existe sim, mas tudo é um contexto. Veja só, como é que funciona mais ou menos? O policial aborda uma pessoa, daí aquela pessoa, ela sabe que vai falar, não vou ser abordado, daí gera ali um problema. Daí o policial tem que impor a autoridade dele. Daí começa o conflito. Por que começa o conflito? Porque geraram uma situação naquela pessoa de erro. Qual que é o erro? A pessoa tem que ter claro, olha, se o policial pedir para abordar, eu vou ser abordado e acabou. Se eu não tenho nada de errado, eu não tenho nada de errado. Mas não, já cria o conflito ali. Daí ali entra os excessos. E quando tiver excesso, tiver erro, o policial paga. Nos Estados Unidos tem também excesso. E quando tem excesso, é analisado e verificado a demissão e o que for possível. Mas tem que ter claro, se ele deu a ordem, a pessoa tem que parar. E é uma questão até muito simples, mas daí a imprensa, as pessoas incentivam, deu a ordem, você não para. A gente vê todo dia no Rio de Janeiro. Você acha que um bandido, um traficante daquele com um fuzil, ele obedece à ordem do policial? De forma alguma. Então... Isso não tem a ver... as ações, elas são individuais, né, comandante? Não tem a ver nada com o treinamento que o policial recebe, porque o treinamento que o policial recebe é uma coisa, a realidade que ele enfrenta na rua é outra. Então, ele vai tomar uma ação baseada na realidade que ele está vivendo ali na hora. Exato. Aí você entrou num ponto que remete à minha fala anterior. O policial, ele é treinado para trabalhar na rua. Só que ele tem que ter um treinamento constante, porque ele é treinado por pessoas experientes. Só que na rua, a situação é outra. Agora você imagina, um burocrata de gabinete que não sabe o que é polícia, treina aquele policial no que ele não sabe. E daí põe aquele policial na rua para trabalhar. Você acha que vai dar certo? Não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então você tem que, além dele ser treinado, o policial, ele tem que tá em treinamento constante, porque ele sabe como que é, mas na rua é um pouco diferente, porque cada ação é uma ação diferente. É lógico que você cumpre protocolo, procedimentos, mas tem diferença de uma ação e outra. Entendi. Existe também, a polícia sempre faz essa renovação de treinamento com
com policiais que vêm de lá de fora, né? Vem aqui vem para o Brasil para mostrar para os policiais daqui que o treinamento tem que ser esse, para inovar, né? Para mudar a forma conduta nas ruas, né? Porque cada país tem uma cultura, né, comandante? A gente tem que adequar o treinamento à realidade que a gente vive, né? Isso é um fator, também tem que ser levado bem em consideração, mas o principal, que não acontece aqui, é o treinamento constante. Praticamente tem que ser diário. O treinamento, atualização constante. Tem que se ter esse treinamento diário e constante. E isso não acontece aqui por diversos motivos. Então, tem que ter o treinamento, sim, constante. E as culturas são bem diferentes, Castilho. O estado de São Paulo tem uma cultura, e dentro do estado de São Paulo tem várias culturas. Tem o interior, tem o centro, tá. Daí você vai para outro estado, é outra cultura. Isso também tem que ser tudo levado em conta. E por isso que o modelo de polícia municipal, ele é o ideal, porque o policial municipal, ele é treinado para trabalhar naquele município, onde ele vai conhecer tudo, a cultura, a peculiaridade, etc. Você imagina aqui, um policial que trabalhou 20 anos no centro de São Paulo. Daí você pega ele e transfere ele lá para a divisa no estado de São Paulo, uma cidade de 5 mil habitantes, em Rifaina. Completamente diferente. Ou o inverso, de lá para cá. Não tem como, né? Por isso que tem que ser municipal. Entendi. Aí por isso do treinamento constante também, né? Mesmo se o cara for mudar de cidade ou for para outro estado, por exemplo, o treinamento não é a mesma coisa. Tipo, é diferente, adaptado àquela região. Então, por isso que o nosso modelo também está errado nisso, que a polícia tem que ser municipal. Entendi. Vai lá, Renato, quer fazer mais uma pergunta para o comandante, para a gente finalizar essa live? Sobre esse treinamento municipal, esse aí ele ficaria a cargo de cada município, né? Esse treinamento. Veja só. Veja só. Cada município treinaria a sua polícia. Daí um município pequeno não teria como treinar. Então, teriam centros de treinamentos regionais que poderiam treinar aquelas polícias municipais daqueles locais, entendeu? De acordo com cada município. Bacana. Entendi. Já ficaria uma divisão assim de regiões próximas, né? Talvez pegaria Isso. próximas, satélites, e faria o treinamento já voltado naquela região toda. Exatamente, seria dessa forma. Vamos finalizar, pegar só algumas perguntas de alguns internautas aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que está participando aqui dessa live com o comandante Braga, né? E vocês estão mandando perguntas. Cara, não esquece de dar aquele joinha bacana, sentar o dedo no like, compartilhar com a galera que está tendo entrevista, essa live legal aqui com o comandante. Vamos lá. André Luiz Brandão Cisi, conselho para quem quer ser policial, comandante? Quem tem o sonho de ser policial? Qual o conselho que você dá? O conselho hoje os concursos para a polícia em geral estão muito concorridos. Então a pessoa tem que estudar, se preparar para o concurso, para entrar, e ter em mente que ele vai servir a população com o risco da própria vida. Entendi. Então ele já está ciente de que se ele está lá na polícia, ele vai ter que doar a vida dele. Exatamente. Essa é a consciência. Leila Roberta Lima Pedroso, qual é o país que o policiamento deve ser replicado para o Brasil? Qual que é o modelo de polícia, comandante? Você acha? Então, veja só, eu vou falar a minha opinião. Na minha opinião, o modelo americano é um modelo muito eficiente de polícia que funciona. Tem criminalidade? Tem. Tem bandido? Tem. Só que os números são muito menores e é tudo controlado. Então é um modelo que daria para aplicar aqui tranquilamente.
Maravilha. A Leandra Denise Góes. O Brasil está atrasado em relação a quantos países? Bom, nesse modelo de polícia militar estadual que tem no Brasil, se não me engano, no mundo, não existe, eu vou aumentar o número, tá, para arredondar, não existem 10 países no mundo que tem modelo de polícia militar. Entendi. Mariano Estrela, como o comandante retrata o massacre do Carandiru? O massacre do Carandiru em 92, né, se não me engano, né, comandante? Foi em 92? Acho que foi 92. Uma das maiores tragédias, né, como é que você relata isso, comandante? Como é que você... Bom, veja só, eu vou responder com uma pergunta para vocês. Então, naquela época de 92, estava lá os presos, muitos contaminados com HIV, outras doenças, etc. Daí você é um policial que está lá trabalhando, tem sua família em casa, seu filho, daí você vai entrar num lugar completamente daquele lá hostil. Você tem que se defender. Porque a questão é muito simples, se não tiver a rebelião, não vai ter a ação. Pode ter havido excesso? Pode. Até hoje não se comprovou isso, né? Mas é uma questão que, para a gente analisar, a gente tem que ser cauteloso. Eu vou voltar novamente àquilo que eu falei. É muito difícil de analisar a ação que teve lá se nós não estávamos lá. Porque uma ação policial que ela é decidida e executada em fração de segundos, que é um tiro, a decisão e a execução, ela é feita em segundos. Depois as pessoas têm anos para analisar no papel, sem ter visto a realidade. Então eu não gosto muito de analisar o que a gente não viu. Eu tive muita amizade com o falecido coronel Biratã, que estava na ação, não na totalidade, como foi falado. Ele não participou da entrada porque ele foi ferido antes e foi para o hospital, mas foi ele que foi julgado, sendo que ele nem entrou totalmente no Carandiru. Conheci pessoas que entraram lá, que estavam na ação, e daí cada um tem o seu relato. Mas tem que analisar como foi no momento, o que aconteceu, se houve reação, se o preso estava armado. Então é uma questão muito difícil de analisar. Mas se você entra num presídio, um local completamente fechado, completamente hostil, você provavelmente vai ter a reação à altura do que você vai estar enfrentando. Ainda mais naquela época, né, comandante? O Carandiru tinha constantes rebeliões, né? O tempo todo estava tendo exatamente. Constante. Quase toda semana tinha rebelião naquele lugar, né? Então, além de ser constante, tem um fator aí importante, que tinham muitos presos concentrados no mesmo ambiente, o que fica mais perigoso e mais hostil. Então, se você tem uma rebelião com 20 presos, é uma situação. Com 50, com 100, com 1000, é outra situação. Então, o Carandiru tinha esse problema. Ele concentrava uma grande quantidade de presos no mesmo local. Tanto que isso acabou, né? Virou uma panela essa de grande pressão, quantidade não tem mais. Uma panela de pressão. Daí todo mundo que fala mal, que critica a ação da polícia, quantos deles foram lá para resolver a situação? Complicado, né? Acho que ninguém teria coragem de chegar lá no portão, né? Pelo menos, né, comandante? Então, por isso que eu falo, falar da ação dos outros é muito fácil, mas estar lá na hora é muito difícil. Vamos lá, uma última pergunta aqui, ó, da Bárbara Cardoso. Boa noite a todos. Comandante, o policial corrupto retratado no filme Tropa de Elite 2 é aquilo mesmo na realidade? Como é que funciona? Como é que é a convivência, comandante? A gente não pode generalizar aqui,
né? Porque existem muitos policiais que trabalham de forma honesta e que arriscam a vida aí. Mas tem, evidentemente, uma parte da polícia que se envolve com corrupção, que se envolve com o crime organizado. Como é que é trabalhado isso dentro da corporação da polícia, comandante? A maioria das polícias, as pessoas são boas, são honestas. Existe casos igual esse relatado? Com certeza existe. Existiria muito menos se a polícia fosse valorizada, bem remunerada e bem preparada. Daí, quando você tivesse um caso desse de corrupção, teria uma punição exemplar. Então, se você tiver esse sistema, você diminui. Então, mas tem casos, sim, desses que ocorrem, mas o sistema também colabora. O sistema ajuda, né, com que as pessoas possam levar vantagem de uma certa forma, né? Leila Roberto Lima Pedroso. Comandante, o senhor concorda com a liberação da arma de fogo para a população brasileira? Como é que está esse embate aí? Essa pergunta da Leila, ela é muito boa. Sabe por quê? Porque a hipocrisia do nosso país, ela é reinante. A população não decidiu no referendo que teria que ser armada? Há muitos anos, talvez... Vocês eram novos. Foi feito um referendo e perguntaram para a população: população pode ser armada, quer ser armada? A pergunta era mais ou menos essa. O que a população respondeu? Sim. Então, se a população respondeu sim, tinha que, na democracia, tem que respeitar a decisão da população. Só que não respeitaram. Então, essa pergunta aqui que ela faz, eu falo, olha, tem que ser armada, não é porque eu estou falando, é para respeitar a decisão da população no referendo e a democracia. Se falou que tem que ser armada, quem falou foi a população. Quem não está respeitando é que está errado. A população já decidiu. Não sou eu que estou falando, não é nenhum governo. E aí foi um erro gigantesco, que não respeitaram a decisão da população. Entendi. Comandante, eu quero agradecer a sua participação aqui no canal Conversa Livre. Muito obrigado, viu, por ter contado para a gente aí das suas experiências profissionais dentro da GCM, os cursos que você fez lá nos Estados Unidos, a SWAT, o aprendizado que você teve. Eu faço votos aí que na próxima eleição você consiga se eleger e colocar em prática, comandante, os seus planos para que aquela Cracolândia ela possa acabar mesmo, né? Porque aquilo é um câncer que a cidade de São Paulo não consegue curar, mesmo as pessoas tentando tirar aquilo de uma forma não tão amistosa como deveria ser feito, né? Praticando e colocando em prática as 5 ações que você colocou aqui. Faço votos que você obtenha sucesso e obrigado, viu, comandante? Obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço aí você, o Castilho, o Renato, as pessoas que participaram aí. Depois eu vou compartilhar no meu canal no YouTube essa live, aí vou baixar, que é Comandante Braga Oficial. Compartilhem vocês aí também. E eu tenho certeza que dá para acabar. E quando eu falo que dá para acabar, é porque já acabaram em outros lugares. Mas não adianta querer acabar com decisão de gabinete, de pessoas que não foram lá para ver a realidade. Isso em nada. Eu agradeço a sua oportunidade, o debate, a conversa, e estou à disposição para quando vocês precisarem aí, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, comandante. Você que acompanha a gente, entra lá nas redes sociais do comandante, no facebook.com/comandante Braga, e também lá no Instagram, também é Comandante Braga Oficial. Gente, obrigado a todos que participaram, a todos que fizeram as perguntas. E não esquece de entrar no nosso canal Conversa Livre, se inscrever lá, ativar o sininho das notificações, comentar, dar aquele joinha para o vídeo do comandante subir lá no YouTube. Beleza, gente? Obrigado a todos vocês. Renato, obrigado também. Valeu, comandante. Obrigado. De nada. Valeu, um abraço. Um abraço a todos aí. Valeu.